sempre muitas formas pelas quais nós podemos nos enxergar. São tantas as teorias, as doutrinas e filosofias com abordagens diferentes e todas elas muito bem fundamentadas sobre quem nós somos, por que somos, para onde vamos, quem nos criou. Mas, de verdade, pouquíssimas são as vezes em que nós conseguimos encontrar uma resposta que acalme de uma vez por todas esse nosso desejo de sabermos quem efetivamente nós somos. Não é à toa que entre homens letrados, mulheres sábias, doutores da lei de antigamente ou acadêmicos de hoje, pesquisadores dos mais diversos ramos do conhecimento, vivem a sua própria agonia de ver respostas em quantidade e qualidade sobre quem somos nós, mas, muito apesar disso, tristes e infelizes com aquilo que se enxergam de si mesmos. Eu, portanto, proponho aqui trazer uma reflexão que dê um passo atrás, tentando não ser tão específico, tentando não trazer uma resposta que seja tão imediata, objetiva e direta, porque todas as vezes em que tentarmos responder quem somos nós, buscando uma resposta com essas características, nós provavelmente nos frustraremos. Não porque devemos ser medrosos e não avançar sobre uma meta e arriscar a resposta mais adequada. É que de verdade eu acredito que a resposta verdadeira está a um passo atrás, naquilo que é mais amplo, subjetivo e não tão palpável. Você e eu somos a vontade realizada de um Senhor da vida, o Criador de tudo e de todos, que um dia escolheu colocar-nos diante da natureza, de todas as outras criaturas, de todas as outras substâncias, para que nós o representássemos como deuses menores, criaturas maiores, para que nós fizéssemos com Ele e por Ele o trabalho de sermos co-criadores de nós mesmos e de tudo o que existe neste mundo. Se você se assusta com essa perspectiva, é porque você já há muito tempo aceitou que a sua educação, a sua formação cultural, acadêmica, social e familiar restringisse o seu ponto de observação para aquilo que é prático, objetivo, específico e, consequentemente, limitante. Mas o que eu estou aqui argumentando sobre quem somos nós pela perspectiva ampla de um passo atrás, não tão específico, não é assim nova. Jesus já o disse. Mas há uma grande diferença entre aquilo que nós ouvimos sobre nós mesmos e aquilo que nós aceitamos sobre nós mesmos. Porque ouvir, nós já ouvimos demais. Porque sentir, nós já sentimos demais. Mas escolhemos uma fração muito pequena daquilo que somos para darmos toda a nossa atenção e centrarmos o nosso foco de forma a gastarmos, de verdade, gastarmos uma vida inteira sobre uma migalha, uma mínima fração daquilo que nós somos e podemos viver. É importante que eu comece essa reflexão abrindo o leque dos nossos conceitos sobre nós mesmos, quem nós somos, o que podemos, de onde viemos. Porque se o livro é sobre casamento e o casamento é algo que tende a nos tocar de maneira profunda e séria, então nós temos que entrar no casamento tendo uma compreensão da nossa profundidade e seriedade como indivíduos que se propõem a algo do mesmo nível. Tratar de casamento sem tratar de nós mesmos é pura enganação. É um teatro de fantoches, em que nós focamos tanto nos fantoches que não entendemos o que acontece de verdade e faz acontecer pelos bastidores. A minha afirmação categórica, a partir de agora, é que você, seja homem, seja mulher, é o esposo escolhido de Deus para fecundar, manter, transformar, reformar, fazer viver tudo aquilo que está à sua volta, em todos os níveis, material, emocional, psíquico e espiritual. Quando eu digo que não importa se você é homem ou mulher, você é esposo, talvez seja agressivo para grande parte das pessoas. Mas a realidade é que nós não fomos criados assim, com uma casca clara ou escura, com uma personalidade ativa ou passiva, sensível ou forte. Todos esses aspectos
aspectos materiais ou emocionais são aspectos temporários, externos, precários, porque na verdade nós fomos criados como indivíduo espiritual, único, imortal, universal e amplo o bastante para sermos aquilo que quisermos ser. Então, se eu digo que eu estou homem, estou brasileiro, estou mediano na minha estatura, estou grande, isso são aspectos exteriores, não é o que eu sou. Se você é mulher, você tem um esposo como essência que você é. Você tem um corpo feminino, você tem emoções femininas, você tem uma personalidade feminina, mas eu vou mostrar para você que tanto você quanto eu, homem, somos, em sentido amplo, esposos. Assim como Jesus, o nosso grande exemplo e referencial, é o esposo de todos nós. Jesus era capaz da sensibilidade feminina, assim chamada de ânima, um carisma, uma afetividade, uma capacidade de acolhimento que nós costumamos atribuir às mulheres, assim como tinha o vigor, a força, a convicção e a coragem, a ousadia que nós costumamos atribuir aos homens. Então, segundo a perspectiva pela qual nós gostamos de rotular e separar tudo que passa pelo nosso julgamento, quem seria Jesus? Como explicar Jesus pela perspectiva do masculino ou feminino, sem sermos tendenciosos, sem sermos machistas ou feministas. Ideias estas que para mim não fazem o menor sentido atribuir um valor exagerado a uma parte do que somos. Machismo e feminismo são doenças que se depositam sobre nós, que fazem com que nós pensemos que uma especificidade reforçada possa se tornar ampla e abraçar o conjunto. Se você é machista, você não consegue abarcar o feminino em você. E se você é feminista, você abre mão do que é masculino em você. Não é sobre abrirmos mão do lado que neste momento não nos convém. Já que somos inteiros, é importante que nós saibamos modular, balanceando de maneira adequada a atuação de cada um dos nossos pontos fortes para alcançar um resultado que seja para o nosso bem por completo. Tudo na vida é assim, na política, na família, no lar. É um que, de maneira pontual e específica, representando uma característica que naquele momento tem a autoridade de tomar uma decisão sobre todo o resto que é divergente, que é diferente, tomando uma decisão que seja para o bem do organismo por completo. Não faz sentido a minha cabeça querer passar num lugar que o meu corpo não passa. Eu vou ficar entalado. É assim que acontece com as crianças nos berços mal planejados. Ela passa a cabeça, não passa o resto do corpo. Ela passa na ida, não passa na volta. Isso é um exemplo claro de como nós podemos, de maneira muito inconveniente, tomar decisões com base em aspectos específicos e pontuais sem respeitar o organismo. Nós somos um grande organismo composto por características masculinas e características femininas. E se num determinado momento, nesta vida, nesta existência, foi entregue a mim a proposta de carregar com ênfase e foco as minhas características masculinas, tanto no corpo quanto nas emoções, isso só tem que dizer sobre a minha necessidade de aprender a usar essas características bem orientadas para um fim maior, que leve ao bem, à plenitude da minha realização, da minha autopercepção, todo o meu indivíduo, inclusive com a parte que está sombreada temporariamente, porque é feminina. Isso tem importância significativa quando nós falamos sobre o casamento, porque você entenderá que você sendo o esposo, quando se une à esposa, você tem referências sombreadas do que ela precisa, do que ela é e do que ela pode te dar. E se você é mulher, você tem as referências sombreadas daquilo que o seu esposo pode te dar, daquilo que o seu esposo pode
pode representar para você e também daquilo que o seu esposo precisa para suprir as necessidades emocionais e físicas dele. Então, muitas pessoas acabam tendo dificuldades no relacionamento por não entender sobre identidade profunda e essencial, sobre não entender o porquê de nós estarmos aqui, sobre não entender quem é o nosso verdadeiro referencial. Referencial próximo, Jesus. Mas quando nós olhamos Jesus, infelizmente, nós ainda temos uma dificuldade de percebê-lo como homem e mulher plenos que ele demonstrou ser numa casca masculina. Mas se nós lembrarmos do verdadeiro e maior referencial e criador, Deus, nós perceberemos agora, sem sombra de dúvidas, que sendo deuses menores, por uma opção do próprio Deus, criador, nós somos esposo de tudo, a fecundar tudo o que existe à nossa volta, inclusive o lado sombreado que por vezes nós esquecemos, inclusive o lado claro e sombreado que existe naquele que convive e está à nossa volta. Toda a natureza, todos os animais, todas as criaturas maiores e menores e as pessoas valiosas que nós temos à nossa volta são objeto de uma fecundação contínua, no sentido de transformar, renovar, manter a vida, levando-a à sua melhor versão, na continuidade como co-criadores de Deus. Se você é capaz de compreender isso, você terá uma reflexão muito saudável, fácil, tranquila, porque eu mostrarei a você que um dia eu descobri em mim que eu sou o verdadeiro esposo onde quer que eu esteja, independentemente se em determinado ambiente ou circunstância eu precise expor com maior ênfase alguma característica dita feminina. Porque em tudo o meu verdadeiro e único objetivo deve ser fecundar o ambiente e as pessoas que estão à minha volta em todos os níveis: material, emocional, psíquico e espiritual.